Bom, dando continuidade à nossa aula de relações hídricas no sistema solo, planta, atmosfera, vamos então falar hoje sobre o transporte de água na planta. Tá? Então, todo o funcionamento desse transporte, a gente já viu como que essa água se movimenta no solo, né? Como que é esse movimento da água a partir dos pelos radiculares até o xilema da raiz. E hoje vamos então ver como que acontece esse movimento da água do xilema da raiz até a parte aérea dessa planta. Bom, primeiramente, o transporte de água para a parte aérea de todos os vegetais, ele ocorre pelas células do xilema. Tá? Então aqui nós temos um exemplo, alguns exemplos, né, um desenho, uma ilustração de diferentes células do xilema. Lembrando que as células do xilema são compostas por fibras, células do parênquima e pelos elementos traqueais. Esses elementos traqueais podem ser divididos em traqueídeos ou elementos de vaso. Esses elementos traqueais, tanto um quanto o outro, são a parte do xilema responsável pelo transporte de água. Lembrando que as células do xilema, diferente das células do floema, são células mortas quando adultas, tá? Então, elas não vão ter nenhuma membrana e nenhuma organela dentro dessas células, como a gente pode visualizar aqui nessa figura. Elas vão ter apenas parede celular, né, bastante lignificada, tá? Tanto parede primária quanto parede secundária, tá? E com lignina, para poder dar resistência a essas células. Tá, então aqui nós temos os exemplos dos traqueídeos, esses dois, e aqui exemplos de elementos de vaso. Tá? Então células alongadas, né, tanto um quanto o outro, são células que possuem pontuações, né, que são esses pequenos orifícios na parede das suas células. Tá? Tanto os traqueídeos quanto os elementos de vasos possuem essas pontuações. E no caso dos elementos de vasos, elas têm essa perfuração, né, tanto nas extremidades das células, podendo ser simples ou então composta, como a gente pode visualizar aqui nessa figura. Tá? Aqui também a gente pode visualizar as diferentes formações, né, das paredes celulares secundárias. Então, nós temos esse formato neste traqueídeo, com as pontuações aparecendo. Nós temos esse outro formato em espiral, nesse outro traqueídeo. E nesses elementos de vasos, nós temos um formato anelar. Tá? Então, são diferentes paredes secundárias que podem existir nas células do xilema. Independente do tipo e de como elas são, todas elas têm a função de transportar água para a parte aérea da planta. Ok? Bom, então nós temos dois tipos de movimentos aqui, que podem existir das raízes, né, até as folhas. Via pressão positiva na base da raiz, que também é denominada de pressão radicular, e via pressão negativa na folha ou tensão na folha. Tá? Então, são essas duas formas da água se movimentar até as folhas. Bom, e como que seria a pressão radicular ou a pressão positiva na base dessas raízes? Como que é?
A pressão radicular, ou pressão positiva, ela é igual à pressão hidrostática positiva que acontece no xilema, tá? Esse tipo de movimento vai explicar o fenômeno de gutação nas plantas, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que é. Tá, então como que ocorre exatamente essa pressão? Como que se forma uma pressão positiva lá na base da raiz das plantas? Então, primeiramente, as raízes, elas precisam absorver íons, né, da solução do solo, então água, e juntamente com essa água vão existir íons diluídos nessa solução. Ao elas absorverem esses íons da solução do solo, elas vão transportar juntamente, né, íons e água para dentro das células do xilema, das raízes. Quando esses íons chegam lá nas células do xilema, o que vai acontecer? O íon ou os íons são solutos e, consequentemente, vai adicionar uma quantidade de solutos dentro das células dessas raízes, dentro das células do xilema, e vai reduzir o potencial osmótico, ou seja, deixar esse potencial mais negativo, porque está chegando mais íons nessa célula. Se o potencial osmótico dessa célula do xilema está reduzindo, e o potencial hídrico, como a gente viu, é o somatório do potencial osmótico mais o potencial de pressão, consequentemente, o potencial hídrico dessas células do xilema também vai reduzir, por intermédio principalmente do potencial osmótico. Ao reduzir o potencial hídrico das células do xilema da raiz, o que vai acontecer? Essas células com menores valores de potencial hídrico vão absorver água para dentro do xilema, então da solução do solo para dentro do xilema. E ao absorverem água, ao essa água entrar nas células do xilema, ela vai produzir uma pressão positiva dentro dessa célula, porque toda entrada de água dentro da célula promove uma pressão positiva. Essa pressão positiva formada dentro da célula do xilema da raiz da planta vai ser responsável pela ascensão da seiva. Quem é a seiva? A água mais os nutrientes. E essa seiva, ela vai subir lá para a parte aérea. Então é dessa forma que a planta consegue gerar uma pressão positiva na base da raiz e, consequentemente, fazer com que a água mais os nutrientes sejam empurrados, vamos dizer assim, né, entre aspas, empurrados para a parte aérea, certo? Eu tinha comentado com vocês que a pressão positiva ou pressão radicular, ela explica a gutação. Então, o que é a gutação? Nós temos aqui nessa folha, né? Vocês estão visualizando essas bolas, essas bolhas de água saindo das bordas dessas folhas, né? Aqui e nas demais folhas. Isso aqui é o fenômeno da gutação. O que seria isso? É uma exudação de líquido da folha exibido por plantas que possuem, né, que estão tendo pressão radicular. A pressão radicular, os valores, né, se a gente fosse medir, que são mais comuns, estão na faixa de 0,05 a 0,2 megapascal. Então, vejam que são valores positivos, porque, como o próprio nome já fala, pressão positiva. Essa gutação ou essa pressão radicular acontece em todas as plantas? Não. Ela vai ser muito comum em plantas de pequeno porte, que estejam bem irrigadas e sob alta umidade relativa, ou seja, elas vão ter baixa transpiração porque tem alta umidade relativa. E isso é muito comum acontecer nas primeiras horas do dia. Tá? Então,
Não vão ser todas as plantas, né, como já está aqui indicando, principalmente plantas grandes. A gente não vai visualizar plantas altas, né, a gente não vai visualizar esse fenômeno. Tá? E aqui vocês podem ver nessa imagem, né, um corte longitudinal do hidatódio. O que é o hidatódio? O hidatódio é os poros que vão ter nas bordas dessas folhas por onde essa água irá sair. Então, como aquela água está vindo do xilema da raiz e eles estão conectados com o restante da planta, a gente pode visualizar aqui em rosa o xilema da folha que está chegando no hidatódio. Então, a água chega por esse xilema e ela vai sair exatamente aqui por esse poro, formando então aquela gotícula na nervura da folha. Tá? Então, a pressão radicular ou pressão positiva só acontece em plantas de pequeno porte, com toda essa questão, né, ambiente, né, propício para ela, baixa transpiração, tá? E vai ocorrer a saída de água nos hidatódios. Aqui nós podemos visualizar uma experiência que foi realizada e que pode ser realizada, né, também, e que mostra a existência da pressão radicular nas plantas. Então, é um vaso, né, com água nesse vaso, né, então ela está bem irrigada, tem bastante água nesse vaso. O ambiente aqui também com umidade, alta umidade relativa. E o que foi feito? Aqui tinha uma planta, e nessa planta foi feito um corte logo acima da base desse caule, como a gente pode visualizar aqui. E foi colocado tipo uma mangueira nesse pedaço, né, de planta aqui, de caule que sobrou. Foi amarrado aqui, como a gente pode visualizar. E dentro dessa mangueira tem mercúrio. O que a gente consegue ver? Foi feito com um osmômetro, tá? Então, a pressão positiva que está sendo gerada na base da raiz, aqui dentro desse vaso, e que está empurrando a seiva do xilema para a parte aérea, pode ser visualizada nesse tubo. Como, professora? Através do movimento dessa coluna de mercúrio. Como a pressão é positiva, ela vai empurrar essa coluna de mercúrio e, consequentemente, você tinha uma altura inicial da coluna e, após a pressão radicular acontecer, você vai ver um deslocamento dessa coluna de mercúrio. Então, esse deslocamento positivo, né, como a gente pode visualizar aqui, vai mostrar a pressão positiva que está ocorrendo dentro dessa planta, tá? Isso aqui, né, no caso aqui não está mostrando, mas ela poderia ser lida através também de um manômetro, tá? Então, ela pode ser lida através desse manômetro de mercúrio, tá bom? E o outro movimento de água que ocorre nas plantas, tá, é a pressão negativa, né, nas folhas. E essa pressão negativa vai explicar o outro fenômeno que vocês conhecem, que é a transpiração. Tá? Então, para acontecer essa pressão negativa, vai existir um fluxo de água do solo até a atmosfera. Então, tem que estar acontecendo essa entrada de água, esse movimento de água aqui do solo, até passando pela raiz, caule, parte aérea e atmosfera. Esse fluxo de água ele vai ser diretamente proporcional ao gradiente de potencial hídrico. O que seria isso? Então, vai ter maior fluxo de água quanto maior for a diferença entre o potencial hídrico do solo com a atmosfera.
e inversamente proporcional ao somatório das resistências. Então, a gente viu, né, no outro slide, né, a gente vai ver, né, nos próximos slides que vão existir algumas resistências, né, ao movimento da água. Então, para esse fluxo de água ser grande, né, ele tem que ser menor, né, no caso as resistências têm que serem menores para poder ter esse maior fluxo, tá? Então, um exemplo aqui nessa figura, que a gente pode ver aqui, nessa primeira coluna, a gente tem a localização, então solo a 10 milímetros da raiz. Na outra segunda coluna nós temos potencial hídrico, pressão, potencial osmótico, potencial gravitacional, potencial hídrico na fase aquosa. Todos esses valores são dados em megapascal. Tá? Então, vamos começar aqui no solo. O solo, aqui fica a 10 milímetros da raiz, ele tem um potencial hídrico de menos 0,3 megapascal. Tá? É um valor quase próximo ao zero. O solo adjacente à raiz já tem um potencial hídrico mais negativo, menos 0,5. O vacúolo da célula da raiz, que fica perto da superfície, tem um potencial hídrico de menos 0,6 megapascal. Então, vocês vejam que aqui a gente está tendo um gradiente de potencial hídrico. A gente está avaliando locais diferentes e eles têm valores diferentes de potencial. E nós temos um maior potencial aqui e um menor potencial no vacúolo. E nós vimos que a água sempre vai se movimentar do maior potencial hídrico para o menor potencial hídrico. Se a gente continuar, o xilema da raiz, que está perto da superfície, menos 0,6 megapascal. O xilema da folha, a 10 metros de altura, tem menos 0,8 megapascal. O vacúolo do mesofilo dessa folha também tem menos 0,8 megapascal. A parede celular do mesofilo dessa folha também tem esse valor. Os espaços intercelulares desta folha vão ter um potencial hídrico igual a menos 0,8 megapascal. E o ar externo, ou seja, a atmosfera que rodeia essa planta, que possui uma umidade relativa de 50%, vai ter um potencial hídrico igual a menos 95,2 megapascal. Vejam a diferença de potencial hídrico da atmosfera em relação ao solo, aqui embaixo. Então, menos 0,3 para menos 95,2 megapascal. Isso é um grande gradiente de potencial hídrico e, consequentemente, faz com que o fluxo da água lá do solo até a atmosfera seja maior. Tá? Durante esse trajeto do solo à atmosfera vão existir algumas resistências. Então, esse fluxo de água ele vai ter uma certa redução, mas não vai ser parado, porque a gente, mesmo assim, você tem um alto gradiente entre o solo e a atmosfera que envolve essa planta. Tá? Então, essa água ela vai sendo puxada desse solo, passa pelo caule, parte aérea e depois vai para a atmosfera. Bom, como que ocorre a pressão negativa? Então, uma teoria que é usada para explicar essa pressão negativa, ela foi proposta por Dickson e Joly em 1894 e é usada até hoje. Ela é chamada de teoria da coesão e teoria da coesão e tensão. Tá? Então, coesão da água, entre moléculas de água,
e tensão, a tensão superficial da água, todos que a gente já viu em vídeos posteriores. Então, o que vai acontecer? Vai evaporar a água das paredes celulares, né? E essa evaporação vai fazer com que a superfície, a água dessas paredes se curve nos poros e, ao ocorrer essa curvatura, né, ou a formação desses meniscos, vai fazer com que a tensão superficial da água produza uma pressão negativa nesse sistema. Essa pressão negativa lá nas paredes celulares vai promover a maior retirada de água lá da folha, tá? Essa maior retirada de água próximo dessas paredes vai reduzir o raio de curvatura desse menisco. Então, quanto mais vai retirando água, menor será o raio de curvatura. E, consequentemente, quanto menor esse raio de curvatura, mais negativo vai ser a pressão gerada no sistema. Tá? As células do mesofilo, elas vão ter que, como a parede celular está necessitando de água, então as células do mesofilo, elas vão retirar a água do xilema que vai estar sob tensão. Lá do mesofilo, as células do mesofilo da folha. Então, como no xilema está tendo água, ela vai retirar a água desse xilema, que está sob uma tensão ou uma pressão negativa. Essa tensão, tá, da tensão da parte aérea vai ser transmitida até o xilema das raízes. Tá? E como que isso vai acontecer, essa transmissão da parte aérea até as raízes? Graças à propriedade de coesão, né, que existe entre as moléculas de água em vasos capilares, que são, por exemplo, os xilemas das plantas. Isso vai formar um potencial hídrico negativo, né, já está formando esse potencial hídrico negativo, né, que mexe na pressão, e ele vai ser transferido para as raízes e, consequentemente, para o solo, e lá vai ocorrer a absorção de mais água. Então, as folhas ficam sob pressão negativa, essa pressão é passada até as raízes, que vai para o solo e, consequentemente, a absorção de água da solução do solo. Tá? Então, a teoria da coesão e da tensão. Nessa figura, a gente pode visualizar um pouco melhor a teoria dos pesquisadores. Então, nós temos aqui uma ilustração de um corte, né, de uma folha, com a epiderme inferior, epiderme superior, parênquimas, né, palissádico e lacunoso. E nesse quadradinho foi feito um zoom, né, e ampliado nessa outra imagem. O que nós temos aqui nessa imagem ampliada? Várias células, né, como a gente pode visualizar. Essas células, elas têm cloroplastos, que são essas ilustrações verdes, o citoplasma aqui em rosa. Nós temos o vacúolo aqui dentro de cada célula, que está representado por essa coloração cinza. A parede celular, aqui bem próxima à membrana plasmática. Tá? Então, como é uma célula, né, que não está perdendo a água, tanto ela ainda está, então, essa membrana ligada à parede. E vejam que aqui dentro, entre essas células, nós temos um espaço intercelular. E esse espaço intercelular, que está representado por essa cor branca, é formada pelo ar. Então, a água que tinha aqui começou a ser absorvida pelas células do mesofilo, que são essas células aqui,
E essa água, ela está aqui nessa região ao redor das células, representada por essa coloração azul, tá? Então, é a superfície úmida da parede celular. Então, à medida que essa parede celular dessas células lá da folha começam a absorver essa água, né, vai aumentando essa bolha de ar e, consequentemente, aqui nesse círculo que está mostrando, vai reduzir o raio de curvatura do menisco, vai formar aquela... Lembram da superfície ar-água? Então, aqui a gente tem uma superfície ar-água. Ar, né, entre as paredes, nos espaços intercelulares, e a água ligada às paredes celulares. Então, essa superfície ar-água vai começar a reduzir o raio de curvatura à medida que essas paredes vão absorvendo água. Então, vejam aqui, né, a gente tem uma tabelinha, né, com à medida que vai reduzindo o raio de curvatura em micrômetros, esses valores, a pressão hidrostática ou potencial de pressão também vai reduzindo. Então, cai de menos 0,3 para menos 15 megapascal. Tá? E essa redução, né, dessa pressão vai fazer com que as células comecem a pegar água lá dos xilemos. Né? Então, aqui é a pressão negativa que se forma na folha e que vai ser responsável por começar a retirar água das outras partes da célula que tem água. Por exemplo, o xilema dessa folha, que está conectado com o xilema do caule, que está conectado com o xilema da raiz e que, consequentemente, essa raiz está conectada com o solo, onde também vai ter água. Tá? Então, forma-se esse complexo, né? Essa coluna de água. E nessa coluna de água vai ser transmitida esse potencial negativo, né? Esse potencial de pressão negativo. Então, aqui a gente tem um exemplo das microfibrilas de celulose, né? Que são constituições da parede, e esse raio de menisco dessa superfície ar-água, à medida que ele é reduzindo, né, mostrando aqui, ilustrando o que está na tabela, certo? Então, isso aqui é o que acontece na folha para que a água seja absorvida lá no solo. Aqui nós também temos uma outra ilustração sobre a tensão ou pressão negativa na coluna de água. Então, a evaporação nos espaços da folha, né, essa evaporação que vai acontecendo, aquela formação daquela bolha, né, de ar, que vai causar lá na interface ar-água, ela começa a recuar à medida que vai evaporando mais água para os espaços, né, e entre as junções das células do mesofilo. Então, aqui a gente pode ver essa representação aqui em linhas tracejadas. À medida que a água desses espaços intercelulares vão sendo evaporados para a atmosfera, essa coluna, né, esse menisco, ele vai reduzindo. Então, uma linha tracejada, aí evaporou mais um pouco. A outra linha tracejada foi evaporando mais, e assim sucessivamente. Tá? Então, essa água vai sendo evaporada. Conforme essa água está sendo recuada, a tensão superficial resultante vai puxar a água das células adjacentes. Então, como essa água está reduzindo, a água que tem dentro das células, né, devido à tensão superficial, vai fazer com que a água de dentro da célula venha aqui para os espaços intercelulares. E isso, né, por que vai acontecer? Porque a água da coluna é contínua. Então, essa água aqui está ligada com a água da célula, que está ligada com a água do xilema da folha, que está ligado com a água do xilema de toda a planta até chegar lá na raiz e, consequentemente, depois na solução do solo. E esta tensão negativa que está sendo gerada aqui nesse espaço intercelular, né, vai ser transmitida através dessa coluna de água
consequentemente as raízes e a água do solo. E aí a água vai ser sugada, né? Porque a gente viu que na pressão positiva ela era empurrada. Então, na tensão, na pressão negativa, essa água do solo vai ser sugada para dentro da raiz e vai atravessar todo via xilema até chegar aqui nos espaços intercelulares para então depois continuar o seu trajeto. O que também pode acontecer nessa pressão negativa? Como a pressão é muito grande dentro dos vasos do xilema, pode acontecer, às vezes, formação de bolhas de ar, como a gente pode visualizar aqui nessas figuras, tá? Então, nós temos aqui exemplo A e o exemplo B, e a formação de uma bolha de ar. Essa bolha de ar que se forma dentro do xilema sob tensão ou pressão negativa é chamado de cavitação ou embolia. E ela é a quebra da coluna de água, né? Então, como ocorre essa formação, ela quebra a coluna de água, né? E impede a passagem, né, contínua dessa água de uma célula do xilema para outra. No entanto, a água ela não deixa de chegar até a parte aérea. Como existem várias células do xilema ligadas uma do lado da outra e elas são conectadas por aqueles poros laterais, então a gente pode visualizar aqui essas setas. A água ela estava vindo por essa célula e ela viu que não tinha como passar porque tinha essa bolha de ar. Então essa água ela passou pelos poros da parede e foi para a célula de xilema vizinha, que não tinha nenhuma bolha de ar, e continuou o seu movimento até a parte aérea ou outra parte onde aconteceu a formação dessa bolha de ar. Então ela continuou tanto nessa mesma célula, como também ela pode voltar para outra célula ao lado, né, que via também seus poros. Isso pode acontecer tanto nessa ilustração B, quanto nessa ilustração A, que a gente pode visualizar aqui. A água estava entrando por aqui e passando por aqui. Como nesse xilema tem uma bolha de ar formada que impede que essa água passe, ela sai via poro, né, e vai para o xilema vizinho. Lá ela pode continuar também nesse xilema ou então passar por outro poro e entrar em outra célula do xilema, ao mesmo tempo acontecendo as duas formações, tá? Essa cavitação ou embolia, ela é evitada, né, pelos poros das placas de perfuração, que são esses poros aqui, né? As placas de perfuração que a gente tem, né? Ele evita a expansão dessas bolhas. Então, essa bolha ela não vai passar mais dessa célula para outra, porque essas placas estão impedindo, tá? E também à noite, quando a temperatura reduz, que a umidade relativa fica mais elevada, né, e consequentemente a transpiração da planta também vai reduzir, porque a umidade relativa está maior, essa bolha de ar vai ser desfeita, né? E aí, no outro dia, quando amanhecer, essas células do xilema vão estar funcionando normalmente. Tá? Então, isso acontece devido à alta pressão negativa, né? Ou a baixa pressão negativa que passa dentro dessas células do xilema. Por isso que elas são células mortas, não tem nenhuma organela, nenhuma membrana para que impeça esse movimento de água. E suas paredes celulares são primárias e secundárias muito bem lignificadas para suportar essa pressão negativa que está passando dentro dela. Tá? Então, essa parte do movimento de água seria isso, né? Então, ou pressão positiva ou pressão negativa, que faz com que a água se movimente do xilema da raiz até a folha da planta.